Atos capítulo 18. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 18. Paulo chega em uma cidade bastante conhecida por todos, que é a cidade de Corinto. Versículo 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então a gente viu que Paulo estava numa cidade chamada Atenas, cidade que até hoje é a capital da Grécia. Uma cidade importante, uma cidade culta, uma cidade que preza pelo conhecimento, pela sabedoria, pela filosofia, pelo conhecimento matemático, pelo estudo, uma cidade refinada, que gostava de debater, que gostava de ouvir o outro lado, de expor o seu, de contra-argumentar. Então a cultura é completamente diferente de Corinto. A gente vê que o contraste que acontece, a mudança abrupta, quando Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Corinto era uma cidade completamente pecaminosa em todos os aspectos que você puder imaginar. A igreja que é fundada aqui em Corinto, Paulo está nessa viagem para fundar essa igreja, ela é disparado a igreja que dá mais trabalho para o apóstolo Paulo. Disparado. Porém, era a igreja que o apóstolo Paulo mais amava. Ele deixa isso bem claro nas suas duas epístolas, a 1ª e 2 Coríntios. Ele manda epístolas para lá e nas epístolas ele demonstra o imenso desejo de vê-los de novo. Eu quero passar aí, eu quero ver vocês de novo. Então Paulo ele tinha um imenso carinho pelos coríntios. Então, às vezes, o que dá mais trabalho tem mais atenção, querendo ou não. Então isso faz parte da vida. E o apóstolo Paulo amava essa igreja mais do que as outras, apesar do contexto em que ela estava inserida e apesar dos problemas que entraram na igreja. Uma coisa que aconteceu muito na igreja de Corinto, você vê isso quando você estuda a epístola de Paulo aos Coríntios, é que tudo que acontecia de ruim lá fora começou a entrar na igreja. E o que acontecia de ruim lá fora? Corinto era uma cidade importantíssima. Ela era uma rota comercial, né, da Caia, e que ela já foi capital da Caia, nessa província romana, e ela ligava ao Peloponeso, que era uma região importante e bem desenvolvida economicamente. Então, era uma cidade muito importante, que naquela época, ela tinha cerca de 200 mil habitantes. Isso é muita coisa. Até hoje, né, uma cidade que tem 200 mil habitantes, não é para nós, somos são luisenses, é muita coisa. Então, tinha 200 mil habitantes na época. E esses 200 mil habitantes, eles variavam ali entre judeus, gentios, né? Tinha gregos, tinha escravos, muitos escravos, tinha pessoas visitando, tinha um grande fluxo de viajantes, porque era uma rota comercial. Então, ele era possível encontrar gente em todo lugar do que era conhecido como mundo até então. Até então, eles não tinham desbravado as Américas, né? As Américas sempre existiram, mas não tinham encontrado. Para eles, o mundo era ali. Então, o mundo todo, na cabeça deles, ia ali na cidade de Corinto. Então, era uma cidade extremamente importante. Porém, era uma cidade extremamente imoral. E ela se destacava principalmente pela imoralidade sexual. Esse era o principal destaque da cidade de Corinto. Eles eram tão imorais nesse aspecto que a palavra corintianizar, a partir do século V, ela começou a ser um termo pejorativo, um termo para se referir a uma pessoa que é imoral sexualmente. Então é como se fosse, hoje, sei lá, falar alguém do job, entende? É tipo, não vale de nada. Então, corintianizar significa isso, né? A partir do século V, de tão comum que era fazer isso em Corinto. Isso me lembra uma coisa: quando dá o carnaval aqui no Brasil, tem gente que vem de fora porque sabe como é o carnaval no Brasil. Só vem de fora para fazer justamente o que eles escutam, os brasileiros fazem aqui. Então é algo nesse sentido. O pessoal ouvia falar, tem gente que gosta dessas coisas, a tendência da nós da carne é querer essas coisas. Então eles iam para lá justamente para corintianizar também. Então eles tinham isso. É tanto que Paulo, quando ele escreveu a 1ª epístola a Corinto, ele critica o fato de estar acontecendo um incesto lá e na igreja e eles não fizeram nada. Como assim? Eles não falaram nada. Não pode deixar isso, tem que exortar. Tem que exortar. Às vezes a gente não gosta de ser exortado. A gente não gosta de ouvir a verdade. Machuca, dói. Mas a palavra do Senhor, ela é conforto sim, mas ela também é confrontamento. Ela nos confronta o tempo todo. É igual aquele vídeo muito famoso, muitos influencers já postaram um vídeo assim no TikTok. Eu tava lendo a Bíblia aqui e encontrei um monte de defeito, todos eles em mim. Ler a Bíblia é isso, é encontrar um monte de defeitos em você, encontrar
encontrar um passo a passo de como ser mais parecido com Cristo. O tempo todo, à medida que você lê, você encontra ele em você. O tempo todo. E Paulo, quando ele chega em Corinto ali, e ele vê tudo aquilo, todo esse cenário, né, que ele pensa, o trem tá feio. Primeira coisa, ele não se corrompe com o ambiente. Não, mas a pessoa que nasceu em Corinto, ela não sei o que, tadinha, que já nasceu nesse meio, sabe? Então, sim, existe algum certo tipo, pequeno grau ou médio grau, vai variar de lugar para lugar, de determinismo geográfico. O que é determinismo geográfico? O lugar que você nasce, ele vai ter influências diretas na sua formação, no seu intelecto, capacidade cognitiva, sua forma de falar, de se expressar, de pensar, a pegar gosto por estudo. Então, um monte de coisa é influenciado assim quando você nasce. Você pode comparar até mesmo o nosso país, que ele é de escala continental, de norte a sul, né? Dá mais de 3 mil quilômetros. Então, alguém que nasce mais no extremo norte, alguém que nasce mais no extremo sul, tem algo diferente em relação a nós que nascemos no centro. Tem isso sim. Mas a gente vê que o ser humano, não importa onde ele esteja geograficamente, ele é pecaminoso. Sem Deus, a gente vai pro pecado. Essa é a nossa tendência, infelizmente. A diferença é que com Deus a gente tem força para lutar contra esse pecado. A carne milita contra o espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5. Agora a gente consegue lutar contra esse pecado. Paulo chega ali e apresenta o evangelho. Primeiro na sinagoga. Obviamente lá tinha sinagogas, porque é uma cidade muito grande, diferente de Filipos, né? Que lá não tinha sinagoga, o pessoal se encontrava na beira do rio. Mas ele chega e vai à sinagoga para expor as escrituras. E lá em Corinto, a imoralidade sexual era algo tão forte, tão marcante, que tinha um templo no sul da cidade e ele era elevado, muito alto. O Rodrigo Silva, inclusive, grava um vídeo mostrando esse templo. Um templo para a deusa Afrodite. Afrodite é a deusa do amor, da mitologia grega. Então eles tinham um templo dedicado a essa deusa do amor. E fontes confiáveis, encontradas mais ou menos no século III, mostram que esse templo de Afrodite, ele tinha tantas prostitutas cultuais, homens também eram incluídos, mas mulheres eram mais comuns, que eram as prostitutas cultuais. Eles eram tão imorais que a prática sexual fazia parte do culto. Era uma oferenda ao Deus deles. Então, assim, eles misturaram tudo e estava tudo errado. Não era um culto a Deus, obviamente, não era o nosso culto, mas era um culto a um Deus que não existe, um Deus ao politeísmo, um panteão dos deuses gregos. E uma fonte confiável aponta que chegou a existir simultaneamente foi encontrado em Delfos, se não me engano, foi em Delfos, mostra que tinha simultaneamente nesse tempo aproximadamente mais 1.000 prostitutas cultuais, isso uma vez só. Aí você pensa, gente, numa cidade que tem 200 mil habitantes, uma porrada de pessoas, 1.000 prostitutas cultuais, só para isso, mas cara, é muita coisa, dá 0,5% da população, é tipo 1 a cada 20 pessoas. Uma a cada 20 pessoas é muita coisa. Então a cidade de Corinto era marcada por isso. Não é à toa que Paulo dá uma bronca. E os cristãos de Corinto eram difíceis também, porque cresceu na cidade difícil, com todas essas coisas, o sincretismo, né, misturar as coisas acontece, infelizmente. E aí, quando a igreja cresce, ela cresce com muitos problemas. A prática sexual era uma delas, o casamento era uma delas, as divisões eram uma delas, mas vamos comentar melhor sobre isso para frente. Vamos lá. Paulo vai à sinagoga, então, versículo 2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Príscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passaram a morar com eles e ali trabalhavam. Pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, aqui a gente vê que é introduzido pela primeira vez personagens bíblicos importantes, chamados Príscila e Áquila. Quem eram Príscila e Áquila? O que a gente sabe? Versículo 3. Eram colegas de profissão de Paulo. Então eles faziam tendas. Então eles tinham o mesmo ofício que Paulo. Então, como eles eram colegas de trabalho, ambos cristãos, eles começaram a ter uma forte relação de amizade. Afinal de contas, eles eram do mesmo ofício. O que mais que a gente sabe? Príscila é citada muitas vezes primeiro em relação a Áquila. Cita primeiro ela. E isso tem uma grande importância naquela época. Vamos lembrar do contexto da época. O homem sempre era apresentado primeiro. Não é Caleb e Jéssica, sempre.
né? Então você apresenta primeiro o homem, depois a mulher. Sempre o costume era sempre esse, né? Primeiro Aleph, depois depois Naim, nunca o contrário. Então o correto seria Áquila e Príscila, só que a gente vê várias vezes o próprio apóstolo Paulo que descreve Príscila e Áquila. Isso tem importância, por quê? Provavelmente, a gente tem várias teorias de por que isso aconteceria. Provavelmente ela tinha mais sucesso na sua profissão do que Áquila, onde dispara muito. Então o pessoal preferia comprar as tendas que ela fazia do que as que ele fazia. Então meio que ele ajudava ela, vamos dizer assim. Então o povo ia comprar a tenda, eu quero comprar a tenda com Priscila, não é com Áquila, entende? Segundo, ela pode ter tido mais proeminência no que se refere à pregação do Evangelho. Então por isso mencionava ela primeiro, né? E terceiro, eles poderiam estar talvez até em pé de igualdade. O apóstolo Paulo simplesmente coloca ela primeiro, mas isso não tem muito sentido da cultura, o contexto da época. Mas Priscila não era pastora, tá? Romanos 16, quando tinha em Romanos, vai estudar melhor essa passagem, né? Romanos 16, ela não era pastora, mas enfim. Priscila e Áquila foram cristãos importantes e que ajudaram o apóstolo Paulo. A gente vê isso o tempo todo. Paulo não segue sozinho, ele não é missionário sozinho, não prega sozinho, evangeliza sozinho, não funda a igreja sozinho. Até mesmo depois ele vai embora e deixa alguém lá. Ele sempre vai junto. Você não consegue fazer a obra do Senhor sozinho. Por isso Deus não levanta só você. Deus levanta pessoas para ir junto com você. Pessoas para você ir junto com elas também. Para um acompanhar a outra. Sempre vai uma equipe. O tempo todo em Atos a gente vê isso. Método de evangelismo, equipe. Uma equipe vai, uma equipe funda a igreja. Uma equipe evangeliza, uma equipe acompanha os membros. Inclusive aqui em Corinto é a cidade que Paulo passa mais tempo. Ele passa cerca de 18 meses, que é 1 ano e meio. Paulo fica 1 ano e meio nessa igreja. Ele não tinha ficado tanto tempo assim antes. Mais tempo que isso, só em Éfeso, que lá ele vai ficar 3 anos. E Éfeso também era uma cidade extremamente importante e que Paulo queria ir para lá, mas Deus não permitiu ainda, não era o momento. E aí na semana que vem, né, Atos capítulo 19, na semana que vem a gente vai ver que Paulo chega em Éfeso finalmente. Mas continuando. Versículo 5. E ele na sinagoga de sábado em sábado. Versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Então vamos entender isso aqui, né? Principalmente aos que não estavam aqui na lição quando Paulo foi para Macedônia e que ele teve que fugir, teve que ser chutado. Semana passada a gente estudou isso. Ele teve que sair de Bereia porque o pessoal, os judeus, estavam querendo matar ele. Sim, ele chega em Tessalônica, né? Onde tem as epístolas de Tessalonicenses que ele escreveu também. Tem 2, aqui tem 2, não foram mais. E aí o pessoal, os judeus, falaram: não, tá errado, não sei o que, quis matar ele. Ele vazou, chegou em Bereia. Os bereanos examinavam as escrituras com muito cuidado para ver se era dessa forma mesmo. A palavra de Deus cresceu. Só que ficava a 80 quilômetros de distância. Não, acho que era 80 mesmo. E aí eles ouviram: rapaz, Paulo está lá em Bereia. Tipo, sei lá, quadra aqui em Séries, mais um hidrolisa, né? 80 quilômetros. Não vão lá, vou deixar. Eles foram lá em enfrentamento do apóstolo Paulo. Paulo sai e fala: Silas, Timóteo, o seguinte: fiquem aqui e me encontrem. Vou lá para Atenas. Ele foi para Atenas para fugir. Chegando em Atenas, ele vê toda aquela idolatria marcante que tinha na cidade e ele não espera Silas chegar, não espera Timóteo chegar, ele já começa. Paulo não se contém, já começa a pregar o evangelho. Depois ele sai de Atenas, vai para Corinto e se encontra com eles, né? Então eles tinham chegado aqui agora. Quando ele chega em Corinto, e quando eles chegam, Paulo passa a se dedicar totalmente à pregação, a dedicar a palavra, isso, dedicar a pregação do evangelho. Como se dedicar totalmente? Paulo não consegue dedicar totalmente sem a ajuda deles? Não. Porque a gente tem uma coisa chamada pastor de tempo integral e pastor de tempo parcial. Qual é a diferença? Pastor de tempo integral, não é todo. O pastor se dedica totalmente. Exemplo, o nosso pastor, o pastor Yolando, ele é pastor de tempo integral. Ele se dedica único e exclusivamente à igreja. Isso é, ele não tem outro ofício, outra profissão fora. Ele não faz nada além de ser pastor, de pastorear. Isso é o ideal. Infelizmente, a realidade hoje nas igrejas do Brasil é que nem todo lugar está tendo condição de ter um pastor em tempo integral. Porque para isso ele tem que ter um salário. Porque afinal, o pastor vai se dedicar a nós, único e exclusivamente. E ele precisa comer, ele precisa viver, a família dele, ele precisa se alimentar. Eu não concordo com salários exorbitantes.
como a gente conta em algumas denominações, inclusive, costumam pagar salários exorbitantes mais do que outras. Até a nossa denominação também, no Batista tem, é claro, né? Aqui na nossa região não tem tanto, não tem que eu saiba não, salário exorbitante, mas tem em cidades maiores, é comum você encontrar salários absurdos. Então, assim, o pastor, pra mim, ele ganhar, sei lá, 20 salários, cara, não dá. Então, assim, me desculpa, pastores das denominações ganham isso, não sei o que não dá. Então, não dá. Paulo, ele não cobrava para pregar. Não existe escola para pregar. De graça recebeu, de graça você dá. Então, isso aqui é um sustento que ele precisa de dinheiro. O nosso mundo é capitalista, a gente não vive sem dinheiro. Então, aqueles que se dedicam inteiramente para ela precisam disso. Paulo mesmo fala que aquele que se dedica e a fadiga no ensino, no estudo e no ensino, ele precisa receber mais. Ele fala isso, ele tem que receber mais. E aí, o que é o pastor de tempo parcial? Então, é um pastor que ele é pastor e trabalha em outro lugar. Lá em Uruaçu, na igreja batista de Uruaçu, lá tinha duas, né? Aí vai juntar a primeira e a segunda agora. O pastor que era da segunda, que era da primeira, ele é pastor de tempo integral, totalmente. E aí chegou um pastor, que ele é engenheiro, era da ferrovia, né? Tá com mineração, construção, ele está trabalhando lá, e aí ele é pastor de tempo parcial, porque ele tem emprego. Por exemplo, quarta-feira à noite ele não consegue estar lá, porque ele está 8 horas e está vindo ainda. Então ele não consegue estar lá quarta-feira à noite. Então, um pastor de tempo integral é muito vantajoso para a igreja. Porque você quer marcar uma conversinha no gabinete com o pastor? Pastor, estou precisando conversar com o senhor. Precisando de aconselhamento, direção para a minha vida, ou cair em pecado, ou fulano estava fazendo isso, eu quero conversar com o senhor. O pastor nem te responde que está no trabalho. Aí ele chega e me desculpa, eu tenho coisa para fazer. Vamos marcar para depois? Muito obrigado, Kelly. Então vai ficando complicado. O pastor que não tem outro emprego, ele não vai conseguir se dedicar 100% a preparar um estudo bíblico, por exemplo. Ele não vai conseguir fazer isso. Porque o pastor, ele às vezes está com nós aqui no sábado, por exemplo, dando um estudo pra gente. Depois ele dá aula na EBD e tem um culto à noite, né? E o pastor precisa da sua própria família também. Então, ele não vai ter tempo para se dedicar da forma que é o ideal, né? Então, existem pastores parcial, sim, mas ele não vai dar o seu máximo, não vai dar o seu melhor. Então, Paulo, quando ele está aqui, ele trabalha para não ser pesado aos irmãos, para não parecer que de certa forma está cobrando para pregar. E quando Silas e Timóteo chegam, eles trazem uma oferta missionária, e agora eles conseguem viver da oferta e focar só na pregação do evangelho. Então, ele pode deixar. Então, a gente vê que Paulo também, ele não suga a lã das ovelhas, como a gente vê muitos pastores, infelizmente, hoje em dia fazendo. Então tem gente que é indignada com a igreja justamente por causa dessas pessoas que exploram claramente os irmãos, claramente exploram. Não, porque Deus faz, você tem que vender sua fazenda, entregue o dinheiro aqui nos pés do seu apóstolo. Meu amigo, nem existe apóstolo mais hoje em dia, né? A gente falou sobre isso. E aí Deus vai te abençoar, é assim que funciona. Você vende suas coisas, entrega aqui, né? O cara comprar gado, para ele comprar a terra dele, né? Para ele comprar casa, alugar. E aí você vai saber só, não é assim, não fala em nenhum momento sobre isso. Isso chama-se teologia da prosperidade, também chamado de heresia. Isso é uma heresia do tamanho da semana. Não é assim, não é assim. O que a palavra de Deus diz é que a gente vai sofrer nessa terra quando a gente escolhe seguir a Cristo. Só que sofrer aqui em Cristo é muito melhor do que sofrer sem Cristo, porque sem Cristo você sofre e sofre pior. Esse é um fato. Todos nós não sofremos com Cristo, é melhor. Paulo está agora para se dedicar a entregar a palavra, porque ele não foi pesado aos irmãos e agora chegou o sustento. Também traz a importância da gente investir em campanhas missionárias. A gente fala, mas que garantia eu tenho que esse dinheiro vai chegar? Olha, você não estou falando de você entregar dinheiro para Valdomiro Santiago, falando de entregar dinheiro para a campanha de missões. Aí, se quando não chegar, que caia a mão de Deus sobre quem desviar R$1 sequer dessa verba. Sua parte você fez. Sua parte você fez. Campanha de missões, não. Tem uma campanha de missões, inclusive, missões estaduais. Não adianta. Kelly transformar missionário, por exemplo, ajude Kelly. Ajude a Kelly. Kelly vai ver na pele isso. Porque assim, todos nós somos chamados para pregar o evangelho, mas umas pessoas têm um chamado específico para ir de forma mais assertiva, de viajar mesmo. A abdica da vida dela, do emprego dela também às vezes, nem se ela consegue trabalhar lá e ser missionário ao mesmo tempo, para
poder evangelizar. Então é necessário que a gente ajude as pessoas, né? Então a gente sempre fala, qualquer quantidade, às vezes as pessoas falam, 100 reais, não, 2 reais, 5, 10, se você puder. Deus prefere ser 2 reais, fala assim, não, eu quero ajudar a campanha de missões, daqui 2 reais, para ajudar a igreja, ou na oferta da EBD, no café da manhã, né? Que toda a oferta da EBD é sempre no café da manhã, ou enfim, o dízimo, qualquer coisa, tá doido, é melhor do que você dar 50 reais para aparecer para os outros, ou, né, ficar com o coração, fazer falta. Então, quando você for lá no mercado, estava lá fazendo suas compras, aí faltou 20 reais para comprar um refrigerante, ou você, poxa, se eu não tivesse dado 50 reais de oferta, eu teria esses 20 reais. Quando você doa, você entregou, já era, entende? Então, cuidado do seu coração quando você dá a oferta. E continuando. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora eu vou para os gentios. Então Paulo pegando para os judeus, eles não aceitaram o evangelho, mais uma vez, não aceitaram. Então Paulo sempre prioriza os judeus, sempre. Eu até falei isso em Epístolas Romanas, primeiro do judeu, depois do gentil, sempre chega dos judeus, pega para eles. E é que Paulo que agora está indignado, porque mais uma vez eles não aceitaram o evangelho. Ele fala, ele sacode suas vestes, né? Limpa a poeira no sentido de lavar as mãos, a gente chama assim hoje em dia, lavar as mãos é o quê? Estou isento de culpa, eu não tenho culpa disso, eu fiz minha parte, eu preguei hoje para vocês, só que vocês não puderam aceitar, então agora é com vocês, a minha parte eu já fiz, então é isso, né? A minha parte eu já fiz, ok, que caia sobre a sua cabeça o sangue de você, a culpa agora é de vocês. Minha parte já fiz, vou pregar agora para os gentios. Quem era gentil? Quem não era judeu. É como se tivesse um nome para quem não é brasileiro, entende? O judeu é judeu, e quem não era judeu é chamado gentil. E aí Paulo vai pegar os gentios. Assim que ele sabe, versículo 7. 5 pessoas ali, por favor, versículo 7 a 11. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele fica ao lado da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A igreja de Paulo passa mais tempo, né? 1 ano e meio. E aí, quando Paulo sai dali, ele chega na casa de um chamado Tício, o Justo. Então é chamado de Galho, né? É aquele que a gente vai ver aparecer em outras epístolas de Paulo não mencionado. Provavelmente. Nada. A gente está falando Tito. É Tício. Ainda está falando Tito. Não é nomes. Naquela época tinha 2 nomes. Mas não é Tito. Eu gosto de Tício, mas não confundir com Tito. Tito que é. Esse tem epístola escrita. Isso aqui é Tício, o Justo. Tito que não era impregnado a qualquer um. Inclusive, cidadãos romanos, eles tinham normalmente um nome, um sobrenome e um título, né? Então, tinha nome, sobrenome e título. Então, provavelmente o sobrenome dele era Galho, né? Então, era Tício Galho, o Justo. Esse era o título dele. E, além disso, Crispo, que era o principal da sinagoga, que era o Senhor. O principal não quer dizer que ele era o sumo sacerdote, mas pode significar aqui que ele era um dos principais. Ele poderia ser, sim, o dos sacerdotes, que era o líder ali, mas ele poderia também ser um dos líderes, não o líder principal. Mas o que importa é que ele creu no Senhor. Então não foi só os gentios, sempre teve judeu que creu, sempre teve. A gente vê isso o tempo todo. Mas nem todos, infelizmente. E aí eles creram e ele fez cultos no lar, né, fez cultos na casa, porque não tinha a igreja ainda, ele estava iniciando o projeto. E aí a gente vê, mas não tem como não. Vamos fazer culto de casa em casa. Essa semana vai na casa de Kelly, depois é de Pedro, depois é de Luiz, vamos na casa uma vez na casa de cada um. Para que templo, né? Para que templo? Igreja é o povo de Deus reunido. Verdade. Mas reunido em templos também. Por que não? Se esse era um método que o próprio apóstolo Paulo instituiu. Jesus ia nas sinagogas, Paulo ia na sinagoga, fundou templos. É importante estar juntos. O livro de Atos é o livro
que bate no desigrejado, né? Uma pessoa, não, posso servir a Deus em casa, eu posso ficar tranquilo, posso ver pregação no YouTube, fazer meu louvor, faço leitura diária. Se você faz sua leitura bíblica da forma correta, recomendo que você leia Hebreus e Atos. Eu duvido que se você ler Hebreus e Atos, você vai querer continuar com essa ideologia desigrejado. Posso ficar lá em casa, não posso saúde. Então aqui, não tá, nada contra o culto no lar, é importante, mas é importante também a gente ter um tempo, um local para a gente se reunir. Você olha para as instituições mundanas, até elas fazem isso, cara. Então, por que não? Nós também temos que ter um tempo físico, entendendo que igreja não é o tempo, a gente chama um tempo de igreja, normal, acostumou, é a cultura já, não vai mudar isso. Mas não esqueça o significado de eclesia, igreja. Pessoas reunidas em um só propósito. A igreja é um povo de Deus reunido em um propósito de glorificar e adorar o santo nome do Senhor. Paulo deu uma visão, Deus falou, não temas, fala e não te cale, porque eu estou com você, ninguém vai te fazer mal. Eu tenho muito povo nessa cidade, então tem muitas pessoas que Deus queria alcançar naquela cidade. Então Deus tem pessoas que ele quer alcançar e ele precisa de nós para isso. Nós temos que falar a palavra. Deus quer utilizar a gente, são os instrumentos pelo qual Deus age. Deus não precisa de nós, mas Ele quer fazer a obra através de nós. Ele quer que nós vamos, que a gente vá e pregue o Evangelho. Então, ele quer que a gente vá, não Ele precisa, Ele quer que a gente vá. E Ele fala, não te cales, não te espantes. Não tem muitos pregadores hoje em dia que têm medo de falar a verdade? É uma dificuldade que muitos pregadores têm de pregar para pessoas que ele conhece. É muito mais fácil você pregar numa igreja que ninguém te conhece. Muito mais fácil. Não. Quem é pregador fica mais acostumado com isso. Então, para ele, tanto faz, tem muita gente ou não, tem 1000 pessoas ou 100, se é gente de fora ou de dentro. Mas eu mesmo acho mais fácil, eu tenho que pregar para pessoas de fora. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus colocou em meu coração para me falar, que Deus trouxe, né? A gente preparando um sermão bíblico, todas as verdades que estão literalmente no texto bíblico, eu falo elas sem nenhum tipo de preocupação. Agora, quando a gente fala pessoas conhecidas, a gente fica pensando, e se a pessoa acha que é algum tipo de indireta? Porque a palavra de Deus, gente, ela, como o Hebreus fala, ela é uma espada de 2 gumes. Ela penetra profundamente no ponto de vista alma, espírito, ossos e medulas. E às vezes Deus usa o pregador para falar algo bem específico para você mesmo, né? Para você. É claro que existem sim as indiretas, infelizmente. Eu não gosto disso. Um púlpito, né? Aquilo lá da aula não é o tava dando indireta para ninguém. Não é. Se quer dar indireta, chama no gabinete e exorta. Exorta a pessoa, conversa só você e ela. Mas ficar dando indireta, usando o púlpito, eu não concordo com isso, em hipótese alguma. Sou totalmente contra dar indiretas em púlpito. Mas às vezes parece que é indireta, mas é porque é o que o texto está dizendo. E aí algumas pessoas são incomodadas. E às vezes a gente fica com receio, né? A gente fica assim, não, eu ia falar isso, mas achei melhor não falar. Não, mas se eu falar isso, o fulano vai ficar contrariado. Fala e não te cales, não tema, porque ninguém vai fazer mal com você. Deus fala, fale. Se você tem que falar, fale, é a verdade. Doa em quem doer. A palavra de Deus machuca às vezes, porque a verdade dói, mas é a verdade. Se tu é um preguiçoso, não faz nada, então eu chego em você e falo, você está preguiçoso. Você não vai achar bom, mas ela não está errada, né? Se uma pessoa agressiva, uma pessoa irritada, que a ira toma conta de você, e sua mãe chega em você e briga e fala, você tem calma, você está muito estressado ultimamente. Você pode ficar ainda mais estressado, mas não deixa de ser verdade. Então fala. Billy Graham, ele fala o seguinte, não tenha, essa frase dele é sensacional, ele fala, não tenha medo de ofender as pessoas pregando a verdade. As pessoas ofendem Deus o tempo todo com seus pecados e não estão nem aí para isso. E isso é fato. Quando os caras estão na frase Billy Graham é sensacional. E quando a gente às vezes vê alguém nessa situação de pecado e a gente não fala, repetir. Põe o poema, por favor. Billy Graham, não se preocupe em ofender as pessoas pregando a verdade, vírgula. As pessoas ofendem Deus o tempo todo pecando e não estão nem aí para isso. Então às vezes a gente está mais preocupado em ofender quem está ofendendo a Deus do que... E às vezes nós estamos ofendendo a Deus. E nós somos essa pessoa que precisamos ouvir essas coisas. E a gente não gosta, porque na hora é ruim. A Bíblia mesmo fala, toda repreensão, na hora, não é motivo de alegria. Claro que não.
Acho que ele falou, Ana, você tá errando nisso, naquilo. Poxa, eu posso ficar até meio contrariado ali, não tá mais baixo, só que depois ela produz, eu falo que frutos, gera coisa boa, porque a gente tem que ser confrontado. Infelizmente, ninguém gosta, mas é preciso. Então, se Deus te colocou para falar alguma coisa, fale. Cuidado para não dar indireta, não faça isso, pelo amor de Deus. Se você for fazer direta, chama, quer, vem cá, tá errado, tem que ser isso aí. Não pode, por exemplo, usar luz de frio é pecado. Quer, tá usando luz de frio. Aí eu tô aqui, aí eu vou distorcer o texto só para dar indireta na Kelly. Opa, tá vendo? Como o Paulo permaneceu lá 1 ano e 6 meses, tá falando que é pecado usar luz de frio, não pode. Né? Jogando direto, pelo amor de Deus, no final do DVD, eu quero conversar com você. Minha filha, não pode usar luz de frio, pecado, Deus não agrada, olha o cabelo diz sobre isso, olha a passagem tal, história tal. É assim que você faz. Agora, se a palavra de Deus está falando aqui sobre luz de frio, eu tenho que falar. Não é agora direto para aquele, eu tenho que falar. Então, fala, não tenha medo da reação das pessoas. Né? Hoje em dia a gente vive uma época, por exemplo, que pregar sobre o homossexualismo é algo que, meu Deus do céu, não pode falar, porque é homofobia. É Bíblia, homofobia, está escrito. Simples, é simples. Não concordamos. Eu não vou te agredir, não pode ser algum, vou te agredir, não vou te tratar diferente, nunca na vida. É um ser humano, um pecador como todos os outros. Porém, não concordo com a sua prática. Assim como se o cara é um ladrão, da mesma forma. Não concordo. Assim como se é um adúltero, pessoa que publicamente trai a esposa, todo mundo sabe disso, não concordo com isso. Mas é um pecador como todos. Então, continuando, Paulo perante Galho, versículo 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concorrentemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: esse persuade homens a adorar Deus por modo contrário à lei. Quem era Galho? Galho provavelmente era um procônsul novo. E a gente vê mais uma vez que Lucas era um historiador extremamente confiável, porque foi encontrado depois, né, achado arqueológico, comprovaram a existência desse procônsul chamado Galho nessa região. Então, era o procônsul da Itália, né, cabeça, comandava ali. E aí os judeus, indignados com Paulo, sempre a gente vê utilizando artimanhas políticas, da mesma forma que fizeram com Jesus, da mesma forma que fizeram com Pedro várias vezes, e eles fazem com Paulo várias vezes também, e que são mais modernos. Eles usam meios políticos para tentar prender o apóstolo Paulo. Até que era matar mesmo, eles queriam matar Paulo. Então eles chegam e falam aqui, ó, esse cara, quando eles falam assim, ó, eles estão distorcendo, tá? Quando eles falam assim, ó, versículo 13: esse persuade homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Que lei é essa? Paulo está persuadindo os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Que lei seria essa? Pode responder, você vai responder. Retórica. Que lei? Como assim? De modo contrário à lei. Como assim, Paulo? Lei de quem? Está persuadindo. Num primeiro momento, você pode até pensar que é a lei dos judeus, a lei mosaica, mas eles não estão se referindo a isso. Eles estão se referindo à lei de adorar o imperador. Somente César podia ser adorado, só o imperador. Então, se você tivesse alegando que outra pessoa era rei, isso era um crime nacional, que era a província romana. E quem que Paulo falava o tempo todo? Jesus é o rei dos reis. Ele é o tudo. O todo, ele é o rei dos reis. Se Jesus é o rei dos reis, peraí, existe outro rei que não é César? Eles foram descobrir eles para matar Jesus, inclusive, né? Então, eles estão querendo manipular Galho, que era novo. Galho muito provavelmente nem conhecia Paulo. Não conhecia Paulo, não sabia quem era Paulo. Ele tinha acabado de chegar, não chamaram ele. E tem muito disso. O novato sofre em todo lugar que vai. Meu pai sempre falou isso antes de entrar na faculdade. O tal do calor só se lasca. E é verdade, o calor, quando você chega, você é novo, você não conhece nada. Até você pegar um ritmo de estudo, você é acostumado. Quando chega um trabalho novo, você tem que aprender muita coisa. Aí todo mundo ali já sabe, você não, você tem aquela correria. Né? Dependendo do ambiente, os caras te trollam, faz coisa ruim com você, faz sacanagem, pega no seu pé. Então não é fácil pra ninguém. Então o cara chegou novo, tem gente também que quer se aproveitar disso. Resumindo, quer te fazer de besta, de bobo. Queria fazer Galho de bobo. Galho, olha só que, só que Galho não era bobo nada. Galho percebeu a astúcia deles. E olha que antes de Paulo se defender, porque aqui Paulo tinha o direito de se defender. Mas antes de Paulo se defender, olha o que Galho fala.
Ia Paulo falar, alguém lê, por favor, o 14 e o 15. Como Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E o versículo 16 diz que Galho expulsa ele do tribunal. Expulsou ele. Então o que acontece aqui? Quando Paulo ia se defender, Galho já cortou logo. Ele percebeu as coisas e falou: opa, não. Vocês estão falando da lei de vocês aí para tentar manipular e manipular. Ah, não pode, vai contra César. Não. Se era a lei de vocês mesmo, aí ele usa as palavras deles contra eles. Então não é da lei de vocês? Só que a intenção deles não é acusar assim. Então resolve entre vocês. E ele, lavou as mãos, tirou a poeira da saúde. E resolve, vocês se viram. Resolvem vocês mesmos, vocês se viram nesse negócio aí. Então, tá entre vocês. Quer que eu mate o cara? Acabei de chegar no cara. Quer que eu mate o cara aqui? Não quer do nada. E alegando, não, resolve entre vocês. E expulsou eles do tribunal. Saque. Quando eles são expulsos, algo terrível acontece. Aquele meme, né? Vai se formando um clima terrível. Versículo 17. Então todos agarraram Sóstenes, que era o principal da sinagoga. Mas peraí. O principal da sinagoga não era Cristo? A Bíblia tem uma contradição. Não, pelo amor de Deus. Cristo, quando ele se converte ao cristianismo, ele sai do seu ofício, obviamente. E aí Sóstenes provavelmente era o substituto dele. E Sóstenes chegou ali, já chegou querendo causar. Fala, não, eu vou resolver. O problema é que ninguém resolveu. E conduziu o povo a ir até lá. E o que fizeram com ele? Versículo 17. O espancavam diante do tribunal. Galho e Novia não se incomodavam com essas coisas. Que a gente tira duas lições importantes. Uma de um lado e uma do outro. Primeira, não seja negligente. Às vezes, você vê pessoas sendo espancadas, não estou falando de sentido literal, entendo o que quero dizer com isso. Pessoas sendo espancadas. Você precisa de ajuda e você tem o poder de fazer alguma coisa. Você pode ajudar. Você pode, de alguma forma. Quer com uma palavra, com uma ação, com, enfim, você pode ajudar. E você não faz nada. Eu vou dar um exemplo muito simples. Cadê Marco Aurélio? Duplo que fala, né? Agora de criança aqui, ele comprovar. Ana também não sai das crianças. No acampamento que a gente foi agora, recentemente, né, em fevereiro, de carnaval, fui em março, aliás, né? Eu fiquei no time vermelho e a Ana e o Marco Aurélio ficaram no mesmo time que eu. E aí tem uma gincana lá que a gente tinha que passar debaixo dos panos, dos negócios, aquela gincana. E o Tito, meu Deus do céu, Tito é um caso à parte. Tito tacando água nos outros. Que tipo assim, jogava água mesmo quando ia entrar. Mas do lado de fora, o Tito ficou jogando água em todo mundo. Eram 6 equipes. O pessoal ficou com raiva, né? Beleza. Durante a gincana, todo mundo comportadinho pra não perder ponto, pianinho e tal. Rapaz, quando acabou a gincana, eu tava lá ajudando a tirar as coisas, né? De repente eu só vejo, tinha 5 pessoas carregando o Tito assim, pra jogar água nele. Na hora que eu bati o olho, eu vi o Marco Aurélio e mais um menino da minha equipe, que era de 6. Na hora que eu vi, eu só falei assim: quem é do time vermelho pode soltar, não quer perder por um caso disso não. Todo mundo soltou o Tito e deixou o Tito em paz. Porque é uma brincadeira, gente. Tito tava infeliz, não tava. Eu queria tacar a água nele, queria, mas isso não é sério. 5 pessoas juntar o cara, pegar o cara e tacar a água nele, isso é covardia. Então assim, você quer pega um água, sei lá, e joga nele depois, fica uma brincadeira ali. Porque o Tito não importava com isso, o Tito dá brincadeira. Mas eu acho covardia 5 pessoas fazerem isso. Eu não consegui na situação, eu podia fazer alguma coisa e eu fiz pelo menos com o que era da minha equipe. Automaticamente os outros, eu lembrei de Jesus, solta a pedra, né? Soltou o Tito lá, era a pedra, soltou o Tito no chão, tá? E deixou ele lá e não fizeram nada com ele. Então a gente aprende essa lição. Às vezes você pode fazer alguma coisa, é bem simples, né? Bem besta, mas que traz reflexão para a vida. E do outro lado, a gente tem a parte de não se envolva numa briga que não é sua. Tem gente que sai andando, caçando briga para entrar. Meu amigo, não assuma o B.O. que não é seu. Então tem hora que você tem que ajudar e tem hora que não. Porque logo Galho foi pisado, hein, bicho? Você tá espancando o cara na frente do tribunal dele. Ele tem o poder de prender, dar voz de prisão pros caras na hora. Ele não fez isso. Cara, sacanagem. Não. O problema não é meu, o problema é de vocês. Tem situação que literalmente você tem que fazer isso. Inclusive, Galho, ele provavelmente é uma pessoa extremamente sensata e honrada.
Ele era irmão de Seneca e esse cara, ele considerava ele demais. Então, muito provavelmente, ele era uma pessoa honrada, uma pessoa confiável, uma pessoa de uma índole, uma conduta respeitada. Senão ele teria sido eleito procônsul da Cária, que é uma região toda. Que Corinto, que é importante, está incluída. Então, ele era uma pessoa sábia, uma pessoa que a conduta dele não era questionável. Então, quando ele fala, não, eu não vou vencer, não estou nem aí. Para que vocês saiam daqui. Estão espancando o sócio ali, não sei o quê. O problema não é meu. Deixa pra lá. Então tem situação que você tem que intervir, tem que ajudar. E tem situação que, infelizmente, você tem que deixar pra lá. Porque senão tu leva chumbo dos dois lados. Essa é a verdade. Briga, por exemplo. Tem duas pessoas brigando ali. Com a faca na mão, meu amigo, você vai entrar na briga, pelo amor de Deus. Não vai. Você não vai separar. Logo, deixa eu brincar. Não, você tem que fazer alguma coisa, mas você vai entrar no meio também. Para levar balas, para gente armado, ou tiver com faca, se der para você realmente entrar e segurar, tem dois você na mão. Você nem consegue entrar e segurar, você separa, mas se não. E na vida tem muitos conflitos bestas que a gente entra, não precisa entrar, que não é nada. A nossa alçada não compete a noite. Então tenho sabedoria e discernimento para saber quanto eu posso e devo ajudar, não vou ser negligente, e quando eu tenho que vazar, porque é literalmente, como diz o Homem-Aranha, quem diz que isso é problema meu, literalmente. Versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecendo ali ainda muitos dias, no caso, esses seriam muitos dias, incluindo 6 meses, então isso aqui foi mais ou menos 1 ano de ministério, né? Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, e aí Priscila apareceu primeiro, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Agora que é o momento que a curiosidade de qualquer leitor, principalmente estudioso da Bíblia, é atiçada. Paulo raspou a cabeça porque fez um voto. Que voto é esse? Não sabemos. Sim. Não tem como sair, impossível. Toda a tentativa de tentar deduzir ou explicar o que é o voto de Paulo, que é dito aqui em Atos 18, é apenas mera especulação. Então não tem como você afirmar o que é o voto de Paulo. Impossível. Mas a única coisa que dá pra gente fazer é falar que provavelmente, muito provavelmente mesmo, a gente vai ver isso está no final do capítulo, dos judeus ligando a aprovação para os judeus por causa disso, o que a conta confirma essa teoria. Ele fez o voto narizeado, porque muito provavelmente ele era judeu, primeiramente, e o voto narizeado consistia em não rapar a cabeça até o tempo do voto. Então, às vezes, a pessoa era nazireu a vida toda. Exemplo, Sansão. Sansão era nazireu, para nunca ver navalha. O voto narizeado, ele durava de 30 dias até a vida toda. 30 dias era o mínimo. Então, no mínimo, há um mês cortar o cabelo. Né? Tem gente que está no voto narizeado. Eu tô sem voto aí, estou esperando da segunda-feira o cabelo ficar alinhado, porque eu vou ver na minha namorada, eu quero estar no ápice quando eu for ver ela. Então eu atrasei, deve ter o cabelo semana passada. Eu atrasei a minha ida ao barbeiro, né? No hominho, por causa disso. Né? Mas não é narizeado, não. Mas o pessoal, no mínimo, 30 dias sem cortar o cabelo. E alguns ficavam anos sem cortar o cabelo. E às vezes a vida toda. Era desde cara, era nazireu, desde o ventre a mãe até a vida toda. Paulo, então, provavelmente fez um voto temporário, obviamente. E aí, quando eles rasparam a cabeça, é porque concluiu o narizeado. Quando o voto era concluído, então beleza. Por exemplo, o voto era de 2 anos. Findados os 2 anos, você errava a cabeça. Primeiro, como símbolo, significando que você terminou o voto, que cumpriu, acabou o tempo. E segundo, também como expressão de gratidão a Deus. Então, era comum. Então, quando o pessoal vê Paulo, cabecinha rapada, né, modo calvo ativado, né, ele ganha a aprovação dos judeus. Opa, peraí, acharam louvável, né, essa religiosidade, né, sempre ela é admirável, sim. Paulo, inclusive, elogia a religiosidade dos atenienses, mesmo que estava errado. Ele fala, tá, vocês são religiosos, isso é legal, mas está errado, está usando o lado errado. Então não basta só ser religioso, só virar os cultos aos domingos, não basta só fazer as orações diárias, tá? Vai além disso, né? Tem que ser do jeito certo. Então, Paulo fez um voto, não sabemos o que é esse voto, mas ele foi a cabeça raspada. Inclusive, lembrei do João Filipe da Judeia. João Filipe da Judeia raspou a cabeça, fez um voto, né? Estou de dieta, quando chegar na época eu raspo a cabeça. E aí, tem alguns historiadores que listam Paulo como homem baixo careca, inclusive. Então, tem quem diga que Paulo depois não deixou o cabelo crescer mais, só careca, mas não tem como saber com precisão. A gente sabe que ele ficou careca nesse período. A gente sabe, 52, 53, pelo menos, 54, volta de Cristo, depois de Cristo. Mais ou menos esse período aqui. Continuando.
Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu. Então, quando ele entra, chega em Éfeso, e os judeus veem que ele raspou a cabeça, falam, opa, ele cumpriu, ele fez um voto narizeado, né, fez narizeu, cumpriu, legal. Eles, não, fica mais tempo com a gente. Paulo é inteligentíssimo, instruído. Deus preparou o Paulo o tempo todo, ele pregava o evangelho mesmo. O cara cresceu ali aprendendo aos pés de Gamaliel. Gamaliel, né, um excelente instrutor rabínico da época, e ele cresceu na terceira melhor escola que tinha na época. As melhores escolas eram a de Atenas, a de Alexandria e a de Tarso, e ele era de Tarso. Então Paulo tinha a propriedade de falar, ele sabia falar, sabia ensinar, ele tinha bagagem teológica, ele sabia. E aí eles queriam que ele ficasse, porque opa, peraí, ele está sendo estudado, falando, não, fica aqui, por causa de um gesto. E às vezes a gente se conforta e se acomoda por isso, pela percepção das outras pessoas da nossa religiosidade. Às vezes os olham pra gente e falam, uau, olha como que ela é piedosa, que ela é religiosa, olha, ela chorando no louvor, ela só ora de joelhos e isso. Então às vezes a gente, ouvindo esses elogios, essas coisas, a gente começa a acreditar que a gente realmente é assim mesmo. Isso é o problema, você começa a acreditar que você é melhor que os outros. Você começa a acreditar que você é bom, né? Você para de buscar Deus, você perde a humildade. Então a gente tem que ter todo dia esse sentimento, somos pessoas miseráveis e sem Deus não somos nada. Isso é o fato. A gente não merece ser sal e é ninguém. A gente gosta muito de olhar para o outro, apontar o dedo para o outro. Falar, não, mas Vitor é mais pecador que a gente, porque, né, olha lá, ele usa blusa cinza, ele usa a blusa cinza pecado, está na Bíblia, né, em Cassetais, capítulo 4, versículo 3, não usarás roupas cinzas. E ele usa. Então os outros estão melhor que ele usa roupas cinzas. Não é assim, isso não é evangelho. Cadê a cara? Aí, Mavi, quando precisa da Mavi, ela foi bebeada. Entrega pra esse dia, ele falou. Pode entregar. Mavi fez a chamada. Eu baixo, né? Espero, já fez, né? E você vai no começo. Mavi é eficiente. Então, pelo azar, você sai do logo quando esse time chegou. Onde eu estava mesmo? Aí, a religiosidade. Tá continuando. Então, ele chega lá e ele prega a palavra em Éfeso. Só que ele tem que voltar rápido. Literalmente, o Paulo faz o seguinte, ele chega, desembarca, vai na sinagoga, entra no barco e vai embora. Literalmente, muito rápido. Ele queria ficar lá, em Éfeso, porque Éfeso é uma cidade importante. Mas Deus falou, não é o momento ainda, aguarde. Então aqui, capítulo 19, vamos estudar um Paulo realmente cheio em Éfeso. Continuando. Versículo 21. Mas despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vocês. E embarcando, partiu de Éfeso. Eu, quando era criança, eu ouvi uma vez uma frase assim, Lohan, você não pode falar se Deus quiser. Você tem que falar com fé em Deus. Por quê? Porque aí significa que você tem fé mesmo. Significa que vai acontecer um negócio. Você acredita que vai acontecer. Como se Deus fosse uma divindade mítica que, evocando um conjunto de palavras, eu trago à tona um milagre sobrenatural de Deus sobre minha vida. Como falando, se Deus quiser, a mágica não acontece. Mas se eu falar com fé em Deus, acontece. Não é isso, não é evangelho, pelo amor de Deus. É sincretismo religioso, cuidado. Então, não é, porque senão você não tem fé. Você tem que ter fé. Sim, tenho fé. E a minha fé diz o seguinte, se Deus quiser eu faço, se Ele não quiser não adianta. Posso falar o que eu quiser, posso falar com fé em Deus 1 milhão de vezes, que não vai acontecer porque Ele não quer. Porque na oração Pai Nosso acontece o que falar de modelo pra gente com oração? Seja feito a tua vontade. Contudo, Senhor, não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer. Jesus orava assim o tempo todo. Esse é o primeiro aspecto da oração. Você sempre ora segundo a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. Você só ora pedindo porque senão, não, Senhor, eu quero que caia uma raia na cabeça de Vitão, porque Vitão me encheu o saco, está me incomodando. E com fé em Deus, vai cair um raio. Esse raio vai cair, vai sapecar o Vitão. Não é assim. Não é assim. Quando tu fala, se Deus quiser, vai cair um raio. Peraí, mas Deus não quer isso. Você não vai nem pedir, você vai pedir aquilo na cara, não é possível, você não vai pedir isso. Você não vai. Não vai. Bem, inclusive, esse exemplo aconteceu, né? João e Tiago vai pregar o evangelho lá com Jesus 2:2 e o povo não quis ouvir. Aí eles, Jesus, Senhor, eles não quis ouvir, não, é Senhor, olha, peça a Deus, cara, fogo do céu, como são esses caras? Jesus. O Techoso, essa série é bem relatada, inclusive, aqui. O Techoso é uma ótima série, conheço muito assistir. Tem muitas jornadas históricas ali também, né? A primeira temporada principalmente, mas Techoso é magnífico.
E eles vão gravar outra série agora. É Davi ou José? Já é José, viu? A mesma empresa. Eles vão gravar outra série. José do Egito, tenho quase certeza. Posso estar errado, preciso depois. Acho que é José. Essa série muito boa. Passou um episódio só. A casa de Davi. Que sério. A Casa de Davi é excelente também. Vale a pena assistir. Então, Tetelestai é ótimo também. Tetelestai não, porque Casa de Davi deixou ser uma série mais do estilo que a gente tá. Tetelestai é um documentário, né, explicando assim, o Evangelho. Você entende de forma muito clara, né? Muito bom. Tetelestai é o melhor dos três, inclusive. Né? Diga-se passagem. Então, Paulo não vai chegar ainda. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Na vida é assim. Se Deus quiser, né? Deu voluntária, que é vontade de Deus, né? Significa que se Deus quiser, ele era abreviado em alguns escritos como dever, apenas dever, em latim. Então, se Deus quiser, eu faço a coisa. Se Deus quiser, eu estarei em série de associação. Mas quem garante que eu vou falar? Né? Se Deus quiser, eu vou viajar essa semana. Está nas mãos de Deus. Se Deus quiser, eu vou viajar. Mas se Ele não quiser, eu não vou. Sim, São Paulo demonstra que Ele quer. Olha, eu quero estar aqui por mais tempo. Mas agora, Deus não quer, Deus quer que eu vou para lá. Mas se Deus quiser, eu volto aqui. Paulo diz com fé em Deus. Ele diz, se Deus quiser. Quem Jesus fala? Quando, não digam, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Digam, se Deus quiser, farei isso. Se Deus quiser, farei aquilo. Fala que é. Depois tá gravando, depois eu falo. Tem comentário a partir. Tá bom. Mas, por favor, garantar isso. Continuando. Versículo 22. Chegando em Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Essa expressão subir e descer era muito comum, sempre em referência a Jerusalém. Então alguém subia a Jerusalém. Paulo, como judeu que era, eles todo ano iam a Jerusalém, né? Porque os judeus tinham que fazer isso mesmo, né? Eles seguiam a tradição judaica das três festas, né? Páscoa, tabernáculo, festa das tendas. Obrigado, então. Festa das tendas, Páscoa e Pentecostes. E muito provavelmente o que confirma mais do que esse voto foi o narizeado mesmo, né? O voto nazireu de não cortar o cabelo, é que depois de raspar a cabeça, ele tinha que se apresentar. Então ele vai ao templo em Jerusalém para se agradecer e para se apresentar o sacerdote. Então, muito provavelmente era assim, foi o voto narizeu que ele fez. É quase certeza. Agora, para que? Não sabemos. Se brincar, o apóstolo Paulo nunca revelou isso para ninguém. Quem escreve de Paulo é Lucas, escreve. Lucas é o companheiro que já é missionário de Paulo. E nem na Lucas ele falou. Senão Lucas, sem dúvida, ele falava. Ou porque não foi da vontade de Deus que tivesse o registro disso. Mas eu acho difícil. A motivação do voto de Paulo teria sido registrada. O que nos traz que você faz votos, né, e se fizer tem que cumprir, você jejuma, faz oração em propósito, algumas coisas que diante de Deus, e é só entre você e Deus. É só entre você e Deus. Você não tem que ficar falando para os outros, você não tem que ficar prestando conta, você não tem que. Não, é você e Deus. Nem falar para você aparecer, é entre você e Deus. Então, Paulo vai a Jerusalém e depois ele desce de novo para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, isso algum tempo, a verdade diz, simboliza tempo de aproximadamente 6 meses, pode ser até 3 também, dependendo. Ele saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Mas ele já não tinha ido na Galácia? Estou lembrado desse negócio aí, você falou. Ele foi na Frígia e Galácia, não tem muito tempo não, essa lição dele. Exato, não tem mais não, ele voltou lá, porque não basta só pregar o evangelho, tem que acompanhar a pessoa. Porque o novo na fé, ele é como recém-nascido. Você não dá luz a um bebê e joga ele solto no mundo. Nem quando é criança. Você tem que acompanhar o tempo todo. Até mesmo a gente que é adulto, que caminha pelas pernas, que tem emprego próprio, e jovens que não estão responsáveis logo estarão também, vocês serão pais e mães, né, cabeça da família de vocês, mas nós precisamos de ajuda uns dos outros. Precisamos. As pessoas vão caminhar com a gente. Só que, sendo adultos, a gente consegue caminhar mais tranquilo sozinho. Então a gente não pode evangelizar e abandonar esse recém-nascido. Então Paulo volta o tempo todo para conferir como é que eles estão, né, os seus discípulos. E para finalizar a nossa lição, versículos 24 a 28, vamos fazer a leitura alternada, são 5 versículos, eu leio o 24, vocês leem o restante. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras.
Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado a Corinto, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque uma grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. A gente vê o contraste, né? A gente vê o contraste no versículo 24 e 28, né? Não, 24 não, no 25 e 28, que Apolo conhecia apenas o batismo de João, né? E depois ele passa a pregar de um jeito diferente. Depois, o que aconteceu para ele pregar diferente nesse meio tempo? Vamos entender isso aqui agora. Então aqui começa então a terceira viagem missionária, e antes de Lucas, e Lucas faz isso muito bem. Lucas ele escreve de forma. A gente vê que, cara, a Bíblia é escrita por Deus, né? Deus utilizou Lucas para escrever. Ficou sensacional aqui, as transições são bem feitas. E Lucas ele sempre introduz o personagem de uma forma muito discreta. Você sabe que você já leu a Bíblia, você já sabe. Ele fala de Barnabé lá no capítulo 4, cara. 4, do nada, Barnabé é aquele cara lá, ó. Vai aparecer o ano, ele está aqui agora. Né? Ele fala de Paulo antes também de converter, que Saulo consentiu a morte de Estevão, esse capítulo 7, final do capítulo 7. Pois Paulo é o personagem principal aqui, inclusive. Então ele vai desenvolvendo lá com Priscila, agora Apolo. Então ele traz um plano de fundo. Antes de Paulo chegar em Éfeso, ele traz a introdução de Éfeso. Ele deixa claro que Paulo foi lá, no final da segunda viagem missionária, mas foi embora. Se Deus quiser, eu volto. E ele volta mesmo, Deus quis, graças a Deus, né? Deus quis que ele voltasse lá. Depois ele escreveu até uma belíssima epístola, a epístola de Paulo aos Efésios, que é uma das melhores cartas disparadas do apóstolo Paulo, assim. Efésios é eclesiologia. Eclesiologia é a doutrina da igreja. Culto, como se comportar na sociedade, como se comportar. Cara, Efésios é excelente. E antes disso, a gente tem um parêntese, que é uma espécie de parênteses na Bíblia, que Lucas faz para falar que, ó, lá em Éfeso, tinha um cara chamado Apolo. Quem era Apolo? Apolo, lembrando vocês, um deus grego, né? Que a gente viu na semana passada. Deus do sol, né? Deus de um monte de coisa. Deus das pragas também, Deus mandava mensagens. Paulo foi confundido como Deus Apolo. Muito provavelmente o nome dele pode ter vindo sim dessa cultura, né? Cultura helenística ali, né? Ele era um helênico, muito provavelmente. E o que a gente sabe de Apolo? A gente tem 4 informações de Apolo aqui. 4. Que o Lucas dá pra gente. Primeiro, ele era instruído no caminho do Senhor e era fervoroso. Ele estava com precisão. E aqui a gente tem uma palavra utilizada aqui, a palavra eloquente, que é uma pessoa eloquente, uma pessoa que fala bem. Ela te convence, ela consegue vender a ideia dela, consegue argumentar bem, consegue convencer bem. E a gente vê várias pessoas eloquentes para coisa ruim. Várias. Compra meu curso, você vai ficar rico. Não é assim que funciona. Se ficar rico, você estava vendendo o curso, né? Você está vendendo o curso. Estava 100 mil pessoas, acabou, quebrou a economia, né? Todo mundo vai ficar rico aí, quebrou a economia agora. Então, se você tem uma forma para ficar rico, vai passar para os outros, que ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, não é tão fácil assim ganhar dinheiro. Você tem um dos maiores esquemas de pirâmide já inventados. Esquema de pirâmide legal, né? Que não é ilegal, não caiu. Eu faço um curso e ensino vocês 3 como vender cursos. Aí eu ganhei meu dinheiro. Agora vocês 3, um dos 3 fez venderem o curso de como vender curso. E aí estourou a bolha em algum momento, né? Então tem muitas pessoas eloquentes pro mal. Mas a gente vê que a gente precisa de pessoas eloquentes pro bem também. A gente precisa. Lembrando que o que convence é sempre o Espírito Santo de Deus. Mas não é porque o Espírito Santo convence que você é negligente em fazer a sua parte. Pregar de qualquer maneira. Temos que pregar de forma eloquente. Temos que ser eloquentes, sim. Temos que ser convincentes. E para ser convincente, por que Apolo era eloquente? Porque ele examinava as escrituras, ele conhecia as escrituras. Apolo era extremamente preparado, extremamente capaz, era um homem respeitável. É tanto que lá em Corinto, Apolo vai para Corinto depois, né? E lá em Corinto, algumas pessoas estavam tão divididas entre algumas pessoas, que uns eram de Apolo,
outros eram de Pedro, outros eram de Paulo. Estavam se dividindo. E aí Paulo, na sua primeira epístola, já começa falando: por acaso Cristo está dividido? De modo nenhum. Parem com essas divisões entre vocês. Me orgulho, porque eu mesmo não batizei nenhum de vocês. Então, muito provavelmente quem batizou aqui foi Silas e Timóteo. Quando escreve a carta aos Coríntios, ele fala: olha, eu batizei só fulano, ciclano e não me lembro, mas alguns da família de fulana. Então, assim, que bate algumas pessoas que não lembram, né? Mas graças a Deus não batizei, porque senão, não, eu sou mais espiritual que vocês, né? Porque afinal, quem batizou foi Paulo. Eu estou um patamar acima. Quem batizou foi quem? Apolo. Batismo de Deus. Se fosse assim, meu batismo então seria invalidado, porque depois aconteceu, digo, com aquele pastor, de modo nenhum. Eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus, não foi por pastor nenhum. O pastor foi só um agente que me batizou naquele momento, mas quem batiza é o Espírito Santo. Eu fui batizado, desci as águas, e é isso que importa. Segunda característica, ele era de Alexandria, natural de Alexandria. Alexandria recebeu esse nome por causa de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquista a cidade, então a cidade leva a alcunha dele, de Alexandria. Alexandria era a segunda cidade mais importante da Grécia, só perdia para Atenas. E lá tinha a segunda melhor escola, né? Por isso que Apolo era instruído. Se Paulo era instruído, que estudou em Tarso, Apolo também era, porque ele estudou em Alexandria. Então ele conhecia as escrituras, então ele estudou lá, conhecia. Melhor que isso só se fosse de Atenas, né? Então ele conhecia, ele é dedicado. Não importa somente o local que você está, importa que você absorva o conhecimento, senão não adianta nada. Pode ser a melhor pessoa do mundo, os melhores professores, a melhor instituição, se você não absorver o conhecimento, você não aprende nada. Não estou falando aqui só de conhecimento acadêmico, né, de escola e faculdade, estou falando da Bíblia mesmo. Não adianta, você pode estar numa igreja com aulas excelentes, com pregações excelentes, com estudos bíblicos. Se você mesmo não absorver isso, não vai adiantar de nada. Não é de você absorver, você aprender e você se dedicar. Achei aqui. Pode falar. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém me diga que vocês foram batizados no meu nome. Batizei também a casa de Estevão. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Isso. Esse Crispo e esse Gaio era Tício e muito provavelmente Sóstenes. Não é certeza. Tem quem afirma que é Sóstenes. Eu não sei. Tenho certeza, não vou afirmar. Mas é provável. Quem é Sóstenes? O cara apanhou, né? O cara levou uma coça. Ele apanhou, né? Porque ele estava incitando o Império Romano para matar Paulo injustamente, obviamente. Ele apanha, e aí acontece que ele se converte depois. Ele viu que estava errado, ele se converte, ele aceita. Aí já pensou? Paulo batiza o cara. O cara queria matar Paulo. O cara articulou politicamente para te matar. Para te matar. Ele incitou de dano para você, cara. Ele chegou a te levar para o procônsul da região, da regional. Ele falou: esse cara aqui tem que morrer. O cara lembra, leva uma coça. E o cara se converte. E você batiza o cara. Já pensou? Paulo queria matar todo mundo. Exatamente. Né? Que é isso? Paulo, por isso que ele fala: eu mesmo sou o maior dos pecadores. Paulo mesmo era assim, queria matar todo mundo e se converteu. E a gente tem essa resistência. Como assim? O cara era um ex-ladrão. Um ex-ladrão e tá aqui. O cara era um 171 ou um 57, né? Era furto ou ele era estelionatário e tá aqui. O cara era estuprador e tá aqui na igreja. Agora converteu, né? Agora ficou certinho, não sei o quê, né? Então, cara, não é assim, não é. Então, é claro que a gente também não pode ser ingênuos quanto à conversão autêntica de alguém. Mas aqueles que se convertem genuinamente vão demonstrar frutos. E uma vez que você demonstrou fruto, esquece. Deus esquece o nosso passado, Ele apaga o nosso passado, nova vida em Cristo. Só que a gente, quanto ser humano, temos essa falha. Infelizmente, nós não conseguimos esquecer de apagar o passado dos outros. Isso é uma falha nossa, a gente não consegue, mas a gente tem que fazer isso. A gente só olha pro defeito da pessoa, só olha pro erro que ela fez há 5, 10 anos atrás e ela não tem nada a ver com isso, a gente olha pra isso ainda. A gente não consegue, mas tem que conseguir enquanto servo de Deus, porque você mesmo precisa que os outros façam isso por você. E talvez os pecados são tão públicos quanto essas pessoas que você tem de exemplo aqui rapidamente, mas você tem outros pecados entre só você e Deus e você sabe, e você lutou contra eles, e vocês viessem a público, você estaria tão envergonhado quanto essas pessoas estão. Então você não é melhor que ninguém. A Bíblia mostra isso, todos somos pecadores.
Todos pecamos, estamos destituídos, todos carecemos da presença de Deus. Todos precisamos do Evangelho, sem exceção. Não podemos fazer distinção de pessoas. Então ele era de Alexandria, ele era eloquente, poderoso nas escrituras, era instruído no caminho do Senhor e era fervoroso de espírito, nas 4 características de Apolo aqui. E ele falava e ensinava a respeito de Jesus. Então, olha, é bom, está pregando Jesus. Só que estava incompleto, era uma teologia incompleta, porque ele falava só com relação ao batismo de João. Agora vem cá, como assim? Peraí, bugou minha cabeça total. Apolo falando de Jesus, em relação ao batismo de João, está errado, como vai repreender ele? Né? Que história é essa? Apolo era eloquente, era um instruído, né, sábio, formado na escola de Alexandria. Às vezes você pode ter a melhor formação acadêmica e teológica possível e ainda assim pode estar errado. Pode estar errado. Eu lembro uma vez conversando com o Joab, que é atualmente é o pastor da Kelly, que é lá em Tubiara, né, na cidade, no acampamento Soma 2022, 23, Soma 23, né? Aí conversando com ele, conversando sobre algumas doutrinas, né? Não, Soma 23, né? 24, ano passado. É isso, 24. E aí conversando com ele, ele falando assim, não, e o cara fez um doutorado em cima disso. O doutorado, cara, a defesa dele de TCC, ele estava em cima desse tema, ele estudou muito, velho, mas estudou errado. Essa frase marcou, realmente, cara. Não adianta nada você ter anos de estudo se você estudou errado. Se tá errado, não adianta nada. Mas calma aí, Apolo, não estou acabando com Apolo, vamos entender. Apolo não está assim de todo errado, está incompleto. Porque ele estava sendo ignorante. O que é ignorância? Ignorante é a pessoa. Não. Ignorância é falta de conhecimento. Né? Por isso isso foi atribuído a pessoas que têm essa atitude rústica, não quer ouvir opinião, é mente fechada. São pessoas ignorantes que não querem aprender. Então o ignorante não tem disposição a aprender. Ele estava ignorante por falta de conhecimento. Mas ele, sábio, culto, eloquente, estava disposto a aprender e aprendeu, foi humilde. Né? Quando viram o que ele estava ensinando, mas está pregando Jesus, só que está faltando alguma coisa ali. Eles não aprenderam publicamente, chamaram ele no cantinho e falaram: pô, não é assim, que é o certo. Você não repreende publicamente. Um exemplo, uma vez, aqui na Igreja Batista, né, minha prima Nádia estava pregando, né? E aí ela disse uma coisa, e aí tipo assim, quando a pessoa, às vezes, na pregação, na palavra, fala uma coisa, fala assim, não é bem assim, eu chamo a pessoa que eu canto e falo. Mas era necessário que eu falasse ali no culto, onde você estava nesse culto, para que as pessoas que estavam ali não saíssem confundidas. Vocês vão se lembrar. Ela disse que era possível o Espírito Santo sair da gente. Ela disse isso. E eu te provo isso na Bíblia. O Espírito Santo de Deus saiu de Saulo. Ela falou exatamente isso e continuou a pregação. Essa eu não posso deixar passar. Eu tenho que falar. Mas não é para chicotear ela, exortar nem nada. Mas eu subi no final e falei: olha, assim, foi muito boa a pregação dela, inclusive. Mas, quanto a isso, não. O Espírito Santo não sai de ninguém. A gente não crê em Igreja Batista. E o Antigo Testamento não é base. Até mesmo os que acreditam que isso é possível, eles não usam o Antigo Testamento como base, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo ele fazia isso. Ele entrava e saía mesmo. Ele vinha de forma esporádica, isso é temporária, atuava, fazia seja lá o que Deus enviou ele para fazer, na obra daquela pessoa, na vida daquela pessoa, daquele povo, e ele ia embora. Só que após o Pentecostes, que é Atos 2, o conhecimento que falta para Apolo, após o Pentecostes, o Espírito Santo agora passa a habitar dentro da gente. E ele vem e faz morada, ele não sai mais. Então eu tinha que falar isso para deixar o pessoal ir embora. Mas o ideal é sempre você fazer isso, chamar a pessoa do canto, a menos que seja algo necessário, né? Que seja algo que, para não deixar o pessoal pensando que é possível o Espírito Santo sair da gente. Não é possível. Mas enfim, Apolo pregava o quê? Jesus sendo batizado de João Batista. O que é o batismo de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está vindo aí. Eu não sou digno nem de tirar a sandália do pé dele, não tem que fazer nada, mas ele está vindo aí. É nele que você tem que acreditar. Endireitar as suas veredas, conserta o caminho. O Messias está chegando. O Messias é Jesus. Apolo pregava isso. E Apolo provavelmente não sabia que Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele não tinha conhecimento da ressurreição de Jesus. Ele não sabia disso. Ele pregava Jesus mesmo assim. Isso é uma probabilidade. Agora, uma coisa que é certeza, ele não sabia do Pentecostes. O Espírito Santo já tinha vindo. Inclusive, tinha pouco tempo, então o pessoal não sabia mesmo. Né? Tinha o quê? Tinha nem 20 anos. Mais ou menos uns 20 anos tinha acontecido isso. E, 20 anos. Cara, tô falando de 2000 anos atrás.
Não é hoje que com 2 minutos, se o Papa morre, todo mundo tá sabendo. Não é isso não, tá ligado? O Papa morreu 5 às 6 da manhã, quando tu acorda, seja meio-dia, seja 9 da manhã, seja 8, tu já acorda pra notícia, o Papa morreu. Não era assim notícia antigamente, parceiro. Era literalmente, né, era pedra nas caras, né? Era correndo, a pessoa, o mensageiro saia correndo, maratonista, entregar uma carta. Quando ele ia a carta, não era uma cidade inteira que lia. Então, às vezes, a notícia demorava anos e anos e anos se espalhar. Eu lembro do Rodrigo Silva falando isso, o contraste de hoje, né? Que quando estourou uma guerra, não sei quantas guerras que foi, muito tempo atrás, mas não tanto assim, demorou 2 meses para o navio vir e avisar. E o país ficar sabendo que estava tendo a guerra. 2 meses, cara. Hoje em dia é 2 segundos, literalmente. Rapidão, 2 minutos, todo mundo tá sabendo, tá errado. Então a Apolo não sabia, normal. O cara é estudado, inteligente, doutrinado, mas ele não sabia, estava incompleto, estava faltando. E é uma lição também, não importa quando você estude, não importa quando você se forme, sempre haverá mais para aprender. Quanto mais eu estudar a Bíblia, mais eu vejo o que me falta. Falta muita coisa. Por exemplo, eu preparo dessa aula mesmo. O tanto de material que seria tão bom se tivesse lido, trazer mais coisas para vocês, mas o tempo é insuficiente, mas não dá. E aí mesmo após estudar, eu penso, nossa, não sabe, né, lá que aula, Atos 18, cara, que não é nem 20% do que dá para estudar, cara, nem 20%, eu te garanto que não é, tinha muito mais coisa para fazer. Então, é sempre assim. Mas Apolo ouve então, né, então Priscila que viu falou, pera, ele é douto, ele entende, só que está faltando alguma coisa. Então, versículo 26, com exatidão, expuseram o caminho de Deus. Falaram, olha, não é bem assim, tá errado. Às vezes a gente acha ruim, né, alguém repreender. Apolo podia ser extremamente arrogante aqui, orgulhoso. Quem você pensa que é? Eu sou Apolo, rapaz, formado na escola de Alexandria, eloquente, o pessoal me respeita, né? Sou muito respeitado, o pessoal me conhece, sabe quem é? Quem é você para me ensinar? Que realmente, a fila do pão, quem era Priscila quando perde Apolo nesse dia aqui? Não era nada. Apolo é humilde, ele escuta. Primeiro, ele confere-se a si mesmo, um bom bereano faria, né? Ele olha e ele vê que está certo, é verdade, está acontecendo isso, então beleza. Então agora eu entendi, ele foi humilde. Tem humildade. A Bíblia alerta sobre isso. Conhecimento traz arrogância. Quanto mais conhecimento bíblico você tem, mais arrogante você fica, cara. Você se acha melhor para os outros, acha que sabe mais, acha que ninguém tem nada a te ensinar, você sabe, afinal de contas. Não é assim. Eu estou aqui dando a aula para vocês já 18. Pode ser que alguma coisa na 18 que eu não sei, vocês podem falar. Você sabia que essa palavra grega que fala para batismo, elas são 2 na Bíblia? Tem batismo com B, que significa realmente mergulhar, não sei o que. Nossa, cara, não sabia. Mas pode acontecer sim, humildade. Tem gente que não gosta disso, né? Não, eu sou professor, eu isso. Não é assim. Tem pastores assim, inclusive. Graças a Deus eu gosto. Não é assim, graças a Deus. Então, aí Apolo, ouvindo isso, ele já queria sair. Então ele já quis percorrer a terra. Não, gente, imagina essa indignação. Cara, eu peguei errado esse tempo todo, assim, incompleto, eu quero pegar. Então, completo agora. Apolo sendo atualizado, atualização. Apolo 2.0. 2.0, atualização. Tá. Apolo agora atualizado, eu gostei, vou usar. Vou tirar esses mais ou menos, vou usar. Apolo atualizado agora, ele fala, cara, eu preciso completar aquilo que eu já falei para algumas pessoas e eu quero sair pregando por aí. Porque Apolo era famoso na região, não é só na cidade. E mais uma vez, ser famoso numa região não era tão simples, gente. Não era pra qualquer um, não. É um tempo que a comunicação era lenta, era muito lenta. Não é hoje zap, internet, rede social, uma democratização total. A rádio já trouxe muito isso, mas a internet, fez o mundo todo se conectar rapidamente. Não era assim, a gente cresce acostumado com isso e acha isso normal, mas isso não era normal há muito, na maior parte da existência da história. Então não era. O Apolo já está desesperado para falar. Isso parece, eu me lembro de mim, assim, quando eu estou lendo, que eu aprendo, cara, eu preciso levar isso para a juventude, cara. É algum culto, algum estudo, alguma coisa, vocês precisam entender com profundidade o que é isso. Eu tenho que levar, eu tenho que. Isso sem conclusão tem que ter isso. Cara, que legal. Olha o que eu faço sobre isso. Olha como é. E aí a gente tem que ensinar para o correto. Ter o zelo de ensinar como realmente é. E para finalizar, versículo 28, daqui a pouco já vamos chamar nós, deu a hora. Com grande poder, ele convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Cristo é Jesus. Não somente Paulo convencia os judeus, mas Apolo convenceu os judeus. Ele convencia não só pela eloquência, que é um dom que Deus deu para ele, mas Deus deu um dom de eloquência para usar para o reino de Deus. Deus te deu a capacidade de argumentação fora do comum
você se considera uma pessoa boa em debates, uma boa retórica, uma boa homilética, se expressa bem, fala bem, argumenta bem, é para usar o reino de Deus, para convencer as pessoas do caminho de Deus, que Cristo é Jesus, que Ele é o Mashiach, o Messias enviado, que veio para nos salvar. Mas Paulo começa a pregar o Evangelho agora de forma eloquente, e ele consegue convencer até mesmo os judeus, que eram, em sua maioria, ignorantes quanto a isso. Lembrando que da mesma forma que Paulo era preparado, da mesma forma que Paulo conhecia tanto a cultura helênica, né, tanto quanto ele era douto nisso, tanto na filosofia, nas artes gregas, tanto na cultura judaica, por ser um fariseu, ser um rabino, ser um mestre. E o rabino, quando ele chegava na sinagoga, ele tinha o direito de ter a palavra. Então, ó, você quer falar alguma coisa pra gente? Ele tinha o direito, ele aproveitava disso para expor as escrituras, por isso ele sempre ia primeiro na sinagoga. Apolo também era assim, também era instruído demais. Paulo chega e ele então prega o Evangelho com eloquência, não deixa de pregar em nenhum momento. Apolo também tinha preparo, também era preparado, e Deus prepara ele ainda mais, porque agora ele tem conhecimento completo acerca das escrituras. Então tenha zelo pelas escrituras, prega o Evangelho, cuidado, em algumas situações você tem que correr, lavar suas mãos, deixar para lá, em outras você não pode ser negligente, você tem que ir lá realmente e tem que atuar. Tenha sabedoria no falar e que você tenha humildade acima de tudo, independentemente do conhecimento bíblico que você tem, sempre esteja disposto a aprender e disposto a ensinar. Amém?